Olá, queridos irmãos, antes de dar continuidade ao vídeo, quero vos comunicar uma novidade. Se você deseja se aprofundar nos estudos dos mestres ascensionados e adquirir conhecimentos necessários para os tempos atuais, através de aulas práticas e teóricas, os convido a conhecer o curso do Ensino dos Mestres Ascensos. Para acessar, você pode entrar no card acima ou no primeiro link da descrição. Gratidão, irmãos. Olá, irmãos! Hoje falaremos de um assunto muito interessante. A faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos e como distinguir os nossos pensamentos dos deles. Espíritos bons e espíritos ruins estão por toda a parte, e eles possuem um poder que não temos, que é o de serem invisíveis aos nossos olhos. Dessa forma, os bons e os ruins podem nos influenciar de diversas maneiras. E podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eu vos digo que sim. Eles sabem até aqueles pensamentos que você não ousa dizer para si mesmo. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. É que sentindo, mentalizando, falando e agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Um pensamento emitido por uma entidade apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tenha afinidade, isto é, que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos com a mesma característica. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental. As duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia em identidade e sintonia. A afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Todos nós temos o livre-arbítrio e o direito de escolher as nossas companhias espirituais. E esta escolha é de nossa exclusiva responsabilidade. Os espíritos que nos acompanham estão do nosso lado devido à afinidade que possuem conosco. E de qual maneira neutralizar a influência dos maus espíritos, praticando o bem e pondo em Deus toda a confiança, rejeitando a influência dos espíritos inferiores e anulando o domínio que desejam ter sobre nós. Por isso a reforma íntima é tão importante, pois toda brecha de sombra em nossa personalidade atrai espíritos afinizados a ela. Como podemos discernir um pensamento de um bom espírito ou de um mau espírito? Os bons espíritos sempre nos aconselharão aos mais sublimes pensamentos e sentimentos. Trarão paz, trarão equilíbrio, trarão sensação de conforto e harmonia. Os maus espíritos nos desequilibrarão com sua energia. Sentiremos inquietação, pensamentos confusos e pensamentos desordenados. E esses pensamentos constantemente baixam a sua vibração. Você começa a se sentir mal. E o pensamento, por mais que você tente, quando é sugerido por maus espíritos, ele se fixa em sua mente, o tirando a paz. Preocupações, vícios e todo tipo de pensamento de baixa vibração atrai esse tipo de sintonia. E como distinguir pensamentos que são nossos de pensamentos de espíritos? É preciso sempre analisar
a procedência do pensamento. Quando o pensamento é sugerido, temos a impressão de que alguém está nos falando ao ouvido. Às vezes até falamos expressões como não pensei nisso antes? Ou que pensamento estranho, de onde veio esse pensamento? Todo pensamento bom e pensamento ruim deve ser analisado. Então cabe a nós seguir sempre os bons, sendo ou não sugerido por bons espíritos. O mais importante não é saber de onde vem, e sim seguir aquele pensamento, aquele sentimento que nos coloca no caminho do bem, do amor e da paz. Por que Deus nos permite que espíritos nos excitem ao mal? E eu vos respondo: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espíritos que são, têm que progredir na ciência do infinito. Daí passamos pelas provas do mal para chegarmos ao bem. A missão dos bons espíritos consiste em colocar as pessoas no bom caminho, e aqueles que se afinizam com o mal sintonizam com o mal, e a eles são escravos. Não é escolha de Deus colocar nenhum filho no mal, mas sim do próprio filho, que trilha por caminhos escuros. Dessa forma, precisa aprender na dor a voltar para Deus e a trilhar o caminho do bem. Pois todos os filhos considerados rebeldes um dia se tornarão anjos de Deus. Pois toda imperfeição e toda sombra é pequena demais comparado ao infinito da eternidade. O homem tem sempre a escolha de se eximir das influências dos espíritos que o arrastam para o mal, porque os espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, e aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. E como neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilar o império que desejam ter sobre nós. Desconfiar sempre dos pensamentos que nos insuflam ao mal. Desconfiar sempre daqueles pensamentos que nos incitam ao orgulho, à vaidade, à prepotência. Pois esses pensamentos são pontos fracos e facilmente caímos neles. Então, meus irmãos, sempre devemos manter o equilíbrio nos pensamentos, no nosso corpo físico, para que atraiamos espíritos afinizados com esta ideia. Sempre analise os seus pensamentos, para que nenhum fator externo o influencie de modo negativo. E esta foi a mensagem de hoje. Desejo a todos bons pensamentos. Se você gostou, deixe o seu like. Até o próximo vídeo.